Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais do que lindas, estas ficarão. Alô, aluno ESAG, aluno da VM, abraço para você. Eu estou aqui para falar de um grande escritor e vou pedir licença para você para dividir em duas partes esta aula. Uma esta semana e a outra semana que vem. É impossível falar desse escritor exatamente numa aula só. É muito impossível reduzir a 10, 15 minutos um poeta de uma história como a de Carlos Drummond de Andrade e principalmente de uma obra impressionante, uma das melhores obras desse escritor, a obra Claro Enigma. E Claro Enigma é o que diz. É tão claro, tão claro, tão claro este enigma que não se consegue resolver. Que é claro, todo mundo sabe. Que as coisas são claras, todo mundo sabe. Que a vida é clara, todo mundo sabe. O difícil é resolver este enigma. Portanto, a antítese do texto, a antítese do título é exatamente a característica maior premente na obra desse grande escritor. Os contrassensos, as visões. Carlos Drummond de Andrade, o poeta Carlos Drummond de Andrade, o poeta de Itabira de Mato Dentro, né? E que me faz lembrar exatamente uma grande cantora que veio de Minas também, né? Chamada Clara Nunes, e que fez exatamente sucesso com uma música do Rio de Janeiro, de um daqueles autores do Morro do Rio de Janeiro, que é exatamente Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim de Minas. Pois é, ela veio de Minas e Drummond veio de Minas e trouxe o ouro em pó da literatura brasileira. E trouxe exatamente essa caracterização dele, esse jeito dele narrar. Chegou em 1930 com um livro chamado Alguma Poesia. E para entender Claro Enigma, é necessário que observemos toda a trajetória do grande escritor Carlos Drummond de Andrade. É muito importante que observemos até 1951, de 1930 a 1951. Eu já aproveito para dizer que Carlos Drummond de Andrade pertence à segunda fase do modernismo no Brasil, fase consolidadora, fase esta onde nós vamos encontrar Graciliano Ramos, José Lins do Rego e toda uma gama de autores que vieram da primeira fase, como Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e gente importante como Tarsila do Amaral, e que de peso importantíssimo nesse contexto literário brasileiro e artístico nacional. Ora, importante que observemos, é importante que notemos exatamente que Drummond de Andrade chega em 30 com todo o fervor da alma, pensando numa visão socialista, inclusive, que era exatamente a de mudanças, né? De uma sociedade um pouco mais igualitária, uma sociedade muito menos egoísta do que a sociedade que conhecemos. Ora, então, Drummond de Andrade chega com a vontade da mudança. Drummond de Andrade chega com a vontade de crer naquilo que ele cria, naquilo que ele tinha dentro de si. E Carlos Drummond, em 1930, chega no Rio de Janeiro e financia do próprio bolso exatamente 500 exemplares da sua obra, chamada Alguma Poesia. Mais tarde ele seria o grande escritor da José Olímpio, mas isso é mais tarde, né? E aí, evidentemente, ele chega, publica Alguma Poesia. Ele que já havia publicado anteriormente, isoladamente, uma obra, um poema, pequeníssimo poema, que na verdade é uma obra inteira, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho.
E jamais me esquecerei de minhas retinas tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E que eu poderia perfeitamente completar com um poema de 7 faces ao dizer exatamente: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Ah, Carlos Drummond de Andrade, ah, poeta de Itabira, queria eu ter vindo de Itabira. Muito bem, exatamente. Ele fez diversos trabalhos, né? Carlos Drummond de Andrade, vindo de Itabira de Mato Dentro, segue na sua trajetória artística, na sua visão política, crendo naquilo que ele acreditava, né? Então, ele começa com alguma poesia em 1930, com o fervor e a vontade. É bom que se diga que no meio do caminho também se encontra inserido em alguma poesia. Brejo das Almas, em 1934. Em 1934, quando ele vê exatamente todo o movimento de 34, a Constituição de Getúlio, toda a polaca, né? A famosa Constituição de Getúlio, a polaca, ele já percebe que a coisa não anda muito bem. E aí ele escreve uma obra muito interessante chamada Brejo das Almas, né? Como se as almas tivessem ido para o brejo, né? Como se as coisas estivessem caminhando muito ruim, né? Em 1940, já no auge da Segunda Guerra Mundial, o grande escritor Drummond de Andrade, o grande mineiro Drummond de Andrade, fará uma das mais belas obras, né? Sentimento do Mundo, né? O sentir do mundo. Veja que ele é um poeta diferente, não é o poeta da divagação, é o poeta da constatação. É o poeta que constata exatamente a vida que vive e que sabe o que está falando na vida que vive. Então, ele vai apresentar e chegar ao ápice desse movimento de transição, né? Desse movimento, dessa trajetória, dessa travessia, como diria Guimarães Rosa, outro mineiro, exatamente em A Rosa do Povo, né? A Rosa do Povo, de 1945, o fim da guerra. Eu não tenho nada a apresentar, nada a entregar, a não ser uma rosa, né? A Rosa do Povo, muito bem, para esse povo sofrido, né? Mas aí começava a desilusão de Drummond de Andrade. Toda aquela força, toda aquela vontade de crescer, toda aquela vontade de ser o grande baluarte, né, do pensamento, Drummond de Andrade começa a esquecer. Drummond de Andrade começa a perceber que não funciona, né? Drummond de Andrade começa a perceber que isso não vai dar certo. Ou seja, nós nascemos torto e vamos acabar torto, não tem jeito, né? Drummond de Andrade já começava a pensar isso. E em 1951, ele rompe com tudo. Em 1951, ele rompe com o modernismo, do qual faria parte, do modernismo que ele mesmo tentou revigorar, desse movimento modernista que, na segunda fase, ele organiza e solidifica com a sua poesia veemente, participante, constante. Ele absolutamente rompe com tudo isso. Como se deixa para trás, desiludido com a visão socialista, desiludido com a participação política, desiludido, com esta visão exatamente do mundo em que ele vivia, e ele então exatamente rompe com tudo isso. Como se cortasse o cordão umbilical, ele zera tudo e volta definitivamente ao passado, né? Vamos buscar no passado. Onde foi que eu errei? Talvez tenha pensado o grande Drummond de Andrade. É aí, então, que ele vai buscar exatamente essa sua caracterização nova, né? Um poeta novo, um poeta introspectivo, um poeta preocupado absolutamente com o existencialismo, uma vez que ele foi o tradutor de Albert Camus, por exemplo, para a literatura brasileira, né? E Camus, apesar de não ser o grande existencialista, né, tivemos outros, Sartre, né, tivemos outros, né, importantíssimos dentro desse contexto, ele não vai... Ele vai absorver esta visão de Camus, essa visão da época do existencialismo, né? Dessa metafísica da alma. Então Drummond de Andrade modifica todo o seu sentido poético, né? Toda a sua maneira de escrever. E é aí, então, que surge Claro Enigma. E Claro Enigma é exatamente uma obra dividida em 6 partes interessantes. Entre o Lobo e o Cão, Notícias Amorosas, O Menino e o Homem,
Selo de Minas, Lábios Cerrados e Máquina do Mundo. Máquina do Mundo, o grande ápice dentro desse contexto da obra de Drummond de Andrade, que recupera inclusive o velho pensar do grande Luiz Vaz de Camões, né? Quando dá volta lá de Calicut, ele traz exatamente a esquadra de Vasco da Gama na Grande Ilha, né? A Ilha dos Amores, onde evidentemente a deusa Vênus lhe mostra a roda do mundo, a máquina do mundo. Onde estará? Onde passa a máquina do mundo? E é aí que ele volta exatamente ao seu pensar mais profundo, né? Ao seu pensar mais direto, né? A sua poesia como essência. Então, trazer a memória como base desse livro, trazer a memória como base da construção de Claro Enigma. Porque a memória é clara, mas resolvê-la é um enigma. As coisas findas, muito mais do que lindas, estas ficarão. É aí que eu paro para você refletir e pensar na grande obra de Carlos Drummond de Andrade. E esta é a primeira parte desta aula, que vai exatamente para a segunda parte na semana que vem. Um abraço, até a próxima. Tchau!